iniciar lá manobras de reanimação ou então de desobstrução até que se encaminhe um veículo ou então a frota municipal de Curiúva para dar assistência a essa vítima. Coloquei aqui as viaturas que vocês precisam saber quantas e aonde estão dispostas e deixo claro para vocês que não tem como criar viatura a mais, tá? São só essas que a gente tem, não se cria viatura, gente. Essa ideia de criar uma equipe a mais existia na época em que a gente não tinha separação entre intervenção e regulação, e é onde tínhamos um veículo de intervenção rápida, tá? Que era a VIR. Tínhamos sim na base uma maleta extra, para que, se necessário, um dos reguladores saísse para atendimento, porque tínhamos essa possibilidade e não tínhamos a distinção entre regulação e intervenção. Isso não existe mais. Não existe mais maleta extra, não existe mais regulador saindo para intervenção, salvo no nosso plano de desastres e catástrofes, tá? Sabemos que existe já uma pactuação na 4ª Regional, que Imbituva atende Guamiranga, Teixeira Soares atende Fernandes Pinheiro, Rio Azul atende Rebouças e Malé, pode passar, e que na 21ª Regional, somente Ventania não tem ambulância do SAMU e Curiúva não faz parte do consórcio, mas se entrar a ligação, tem que abrir a ocorrência, vocês precisam orientar. Então, a nossa central de regulação de urgências hoje ela é composta por 3 tipos de funcionários. Vamos colocar assim. TARMES, que são os técnicos auxiliares de regulação médica, os reguladores e os radiooperadores. Pode passar. Se sabe que cada um dessas funções tem um tempo máximo para executar a sua função. O TARME, no máximo 1 minuto. O regulador, na portaria, fala de 30 segundos até 1 minuto. E o radiooperador, 20 segundos para acionar a viatura depois de aparecer a solicitação na tela dele. As equipes têm 30 segundos para sair em código 1 e 60 em código 2. Pode passar. Por que eu coloquei aquilo ali? Porque vocês, reguladores, são a hierarquia que existe no plantão. Então, vocês é que devem garantir o adequado atendimento do paciente, vocês é que são a autoridade sanitária, vocês é quem devem saber de tudo o que está acontecendo na central de regulação, e inclusive monitorar o tempo-resposta de cada um dos funcionários dentro da central de regulação. Viu que o TARME está com dificuldade para pegar as informações na entrada da ligação, tem que abordar o TARME, tem que ajudar, e passando 1 minuto, deve sim pegar a ocorrência independente dos dados que foram coletados pelo TARME. Tem que sim ficar atento ao radiooperador. Tem que ficar atento, sim, ao radiooperador para saber se ele acionou a viatura, se a viatura deu a resposta e se deu tempo já de chegar a viatura no local, se essa viatura já chegou ou não, o que está acontecendo. Vocês precisam monitorar tudo o que acontece na central de regulação. Quais são os objetivos desse alinhamento? Padronizar a regulação, que hoje a gente tem uma regulação que não está padronizada, baseada nos protocolos de triagem do Ministério da Saúde, tá? Da norma de operacionalização do Estado e ainda as condutas nas salas de emergência. Os protocolos que a gente vai instaurar versus aí os protocolos que a Central de Leitos do Estado possui. Para que a gente possa falar a mesma língua, porque a gente é um serviço único, nós fazemos todos parte de uma central de regulação de urgências que vocês vão ver na sequência, quando eu apresentar a norma de operação de urgências do Estado. Segundo a portaria, o médico regulador ele vai julgar a gravidade, definir os recursos necessários e a prioridade nos atendimentos, monitorar, orientar o atendimento e prestar assistência direta quando necessário. E aqui a gente fala da telemedicina e da falta de orientação que vocês estão deixando de orientar nos atendimentos primários, até mesmo nos secundários. Vocês precisam utilizar da telemedicina, tá? Definir o destino, reconhecer o exercício da telemedicina que a gente já colocou, definir e seguir protocolos pré-determinados pelo serviço, registrar os dados corretamente no sistema da Celepar, gente, é um prontuário médico, tem campo correto para ser preenchido adequadamente com as informações, o campo do histórico são só as informações que o radiooperador vai passar para a equipe, restante das informações, sigilo médico, campo inferior na vítima, tá? Tem que conhecer as equipes que trabalham com vocês, justamente para prestar a telemedicina quando necessário. Aqui eu estou falando dos colegas das origens,
que às vezes não tem a capacidade técnica, você precisa saber que o colega que está lá na origem não tem a capacidade técnica e cabe sim a você, regulador, orientar via telefone o que esse colega precisa fazer para estabilizar a vítima dele até você poder dar o suporte. Conhecer as estruturas de saúde da região, saber o que cada local tem de estrutura, isso a gente já vai deixar pronto na central de regulação impresso, para vocês saberem o que cada porta tem. Se tem laboratório, se não tem, se tem raio-x, se não tem, se tem raio-x 24 horas ou não, e assim por diante, para que vocês não destinem vítimas erradas para o local mais próximo, se esse local mais próximo não tem a estrutura suficiente para aquela vítima. Segundo a CESA, a resolução de 2013, ela deu para vocês, médicos reguladores, a autoridade sanitária, que é o quê? A decisão de alocar pacientes na rede de serviço de urgências regionalizada e pactuada, de acordo com o seu julgamento, respeitando a melhor hierarquia do serviço de referência disponível, utilizando, se necessário, a prerrogativa da vaga zero. E preste atenção no que diz a resolução da CESA. Vaga zero para garantir os princípios constitucionais e diretrizes. Não fala de risco iminente de morte, conforme o CFM coloca a vaga zero. Então, para a CESA, essa vaga zero é para garantia de princípios constitucionais e diretrizes. Tá? Vamos agora para a resolução do CFM. Está extenso, vou dar uma lida corrida aí para vocês por causa do tempo. Não coloquei todos os artigos, coloquei os que eu achei um pouco mais importantes. Sistema de atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência é um serviço médico e, portanto, sua coordenação, regulação e supervisão direta à distância deve ser efetuada por médico, com ações que possibilitem a realização de diagnóstico imediato nos agravos ocorridos, com a consequente terapêutica. Aqui entra a telemedicina, tanto nos agravos iniciais primários, agravo grave, obstrução de vias aéreas, parada cardiorrespiratória, quanto na falta lá da técnica do colega na origem. Serviço pré-hospitalar móvel de urgência e emergência deve obrigatoriamente priorizar os atendimentos primários em domicílio, ambiente público ou via pública por ordem de complexidade e não transferências de pacientes da rede, deixo salvo lá as janelas terapêuticas, IAM na UPA, com indicação de angioplastia dentro da janela, entra como atendimento primário, entra na prioridade sim, não é uma transferência, né? Seria um atendimento primário para a resolução do caso. Não é atribuição de serviço médico hospitalar de urgência e emergência o transporte de pacientes de baixa e média complexidade da rede, tá? Isso daí a gente já está acertando com o pessoal da UPA, né? E na sequência eu vou conversar com o pessoal da Central de Estado de Regulação de Leitos, que essas vítimas não serão transportadas pelo serviço de urgência. Eles têm que serem transportados ou pela frota municipal, ou sei lá o que a Central do Estado vai fazer em relação a esses transportes, tá? Ainda dentro da resolução do CFM, serviços pré-hospitalares móveis privados de urgência e emergência deverão ter central de regulação médica própria, com médico regulador intervencionista, e está subordinada à central de regulação de urgências e emergência do Sistema Único de Saúde. Só que aqui, gente, tem que abrir um parágrafo bem grande, por quê? Porque esses serviços privados, eles entram na norma de operação do Estado dentro dos critérios de universalidade, igualdade e equidade. Então, não é porque é privado se de repente você tiver uma vítima lá, de IAM, na porta do HGU lá, Unimed, o HGU não tem a angioplastia e precisa fazer a angioplastia e está na janela, né? Cabe a vocês agora, baseados no que vocês têm de lei, julgar se vocês vão enviar a viatura para encaminhar essa vítima para angioplastia ou não, tá? Então, vocês vão ser os juízes e eu vou dar para vocês o aparato legal que vocês têm. Então, o CFM fala que, teoricamente, privado é a rede privada que vai ter que dar conta. Em contrapartida, a norma do Estado fala em igualdade e universalidade. Tá? Então, vai caber a você, regulador, julgar. Responsabilidade da transferência de pacientes da rede privada, então, é da competência deles, né? Mas cabe a vocês julgarem, cada caso é um caso. A central de regulação tem que ter médico 24 horas por dia. Eu coloquei isso daqui por conta do alinhamento TARM-RO, onde ele foi informado que nos plantões noturnos, a partir das 23 horas, tem colega que está dividindo o plantão. Vocês sabem que isso não pode acontecer. Segundo o CFM, 12 horas de plantão recomenda-se 1 hora de descanso remunerada após 5 de trabalho, tá? Vocês sabem que existe um gráfico de estatística de entrada de chamadas e as nossas chamadas só começam a diminuir depois da meia-noite, gente. Então, não existe divisão de trabalho antes da meia-noite. Orientação para TARM e RO. Começou a entrar ocorrência, tá só um regulador.
Vai sobrecarregar, tem que acordar o colega que está descansando. Ainda dentro da resolução do CFE. Decisão técnica de todo o processo de regulação do serviço pré-hospitalar de imóvel de urgência e emergência de competência do regulador, ficando o intervencionista subordinado à regulação médica. Então, vem a hierarquia novamente. Se o intervencionista não concorda, ele pode argumentar, mas ele não pode desacatar, tá? Lembre que vocês têm na intervenção 30 segundos para sair num código 1 e 60 para sair num código 2, tá? Então, o regulador, ele tem a hierarquia e o poder absoluto sobre o intervencionista para acionamento da viatura. O intervencionista, depois, no local, é quem vai comandar o atendimento, tá? Bom, o regulador e o intervencionista, eles têm também a função de supervisão direta ou à distância de outros colaboradores, como bombeiros, agentes de defesa civil, polícia militar, etc. Vaga zero para o CFM é uma prerrogativa do médico regulador de urgência e aqui sim, para o CFM, coloca como pacientes com risco de morte, mas ele deixa um parênteses bem grande, ou sofrimento intenso, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque mudou a concepção da nossa central de regulação de urgências, certo? Bom, assim que seja utilizado o recurso da vaga zero, o ideal é que você entre em contato com o médico que vai receber a vítima, detalhando o quadro clínico e justificando o encaminhamento como vaga zero. Ainda na resolução do CFM, o médico regulador do serviço pré-hospitalar, frente a uma situação de risco, somente vai enviar a equipe após ser acionada a Força de Segurança Pública. Isso eu coloquei já na reunião do Comitê de Urgências, onde estava o chefe da polícia, do COBOM, do COPOM, todo mundo. Falei que se o regulador, na triagem, identificar uma situação de risco, a ambulância não vai chegar antes do que eles. Eles precisam estar no local para assegurar a segurança para a equipe do atendimento. Caso isso não seja identificado no primeiro momento e a equipe identifique na chegada, será solicitado o apoio e caso esse apoio não esteja disponível, vai caber sim ao regulador decidir a possibilidade ou não do atendimento, pensando na integridade e segurança da equipe. Observadas as condições de segurança, o médico intervencionista é aqui a autoridade da assistência do paciente, obrigatoriamente assumindo a responsabilidade do atendimento. Agora eu trago para vocês os slides do Dr. Filipac. Tá? Então, o Complexo Regulador do Estado do Paraná, ele tem um embasamento legal. É uma deliberação CIB, né, de 2013, aonde aprovou-se a Rede Paraná Urgências, e aí essa Rede Paraná Urgências, ela tem algumas diretrizes e ela tem alguns componentes, tá? Esse Plano Estadual de Saúde, ele tem que estar implementado até 2023, que é o ano que vem. Quais são os objetivos? Não estão todos aqui, tá? Mas fortalecer as instâncias de regulação de acesso aos serviços contratualizados, organizar os complexos reguladores das macro-regionais, que somos nós, proporcionar acesso e assistência qualificada em tempo oportuno às pessoas em situação de urgência em todo o território do Paraná. Pode passar. Ainda, essa deliberação, ela aprovou e implantou a norma operacional de regulação, que tem como objetivos definir as atribuições e composição do Complexo Regulador do Estado do Paraná, conceituar a regulação médica, a situação de urgência e a situação eletiva, estabelecer critérios de estabilidade clínica, estabelecer a competência dos serviços de urgência, delimitar as competências da regulação médica de urgência e da regulação de leitos especializados, que é a Central do Estado de Regulação de Leitos, e definir as etapas operacionais da regulação de urgência. O conceito básico é conjunto de ações e serviços destinados ao atendimento de todas as regiões de saúde do Paraná, visando sua integração macro-regional, voltada às necessidades de saúde da população em situações de urgência e emergência, como trauma, o acidente de trânsito, infarto, AVC, problemas clínicos agudos, etc. O fundamento básico é o paciente certo, no local certo, em tempo certo. O Complexo Regulador do Estado usa essa fórmula que vocês já conhecem, que é o grau de urgência, tá? Onde eu tenho no numerador lá a gravidade da doença e o número de recursos que eu preciso empenhar, e no denominador o tempo para que eu resolva a gravidade daquela vítima. Ele não traz aqui o V, que é o valor social, tá? E esse valor social a gente vai falar lá na frente, que é importante no atendimento primário.
Conforme o complexo regulador do Estado, existe um tempo-resposta para atendimentos. Para o cardiovascular, o atendimento inicial é 0, o tempo-resposta, e o atendimento definitivo, angioplastia, em 1h30. Para neurovascular, 1 hora para o atendimento inicial e 4h30 para o atendimento definitivo, seja ele trombólise ou então descompressão no AVE hemorrágico. E para trauma, 30 para atendimento inicial e 1 hora para a vítima estar no centro cirúrgico. Tá? O pressuposto básico qual é? Então, o papel do serviço de urgência é acolher o paciente, classificar o risco assistencial do quadro, estabelecer o diagnóstico definitivo do quadro de urgência, aplicar medidas terapêuticas necessárias e possíveis de acordo com sua capacidade e encaminhar o paciente para a continuidade terapêutica. Isso aqui, gente, é o papel do serviço de urgência, do qual a gente faz parte agora. Atribuições do complexo regulador do Estado do Paraná. Atendimento de urgência, gestão de leitos especializados, gestão de fluxo de acesso de serviços assistenciais, gestão administrativa, financeira e auditoria. O complexo regulador, ele é formado pela Central de Regulação Médica de Urgência SAMU-CIAT, que somos nós, pela Central de Leitos, que é a regulação de leitos e consultas especializadas, e pelo controle administrativo, financeiro e auditoria, que é feito pela CESA. O que é a regulação médica? É o ato de identificar e controlar o acesso dos usuários aos diferentes serviços de saúde, tanto em caráter de urgência quanto eletivo. Tá? Situação de urgência é aquela situação clínica aguda, em que se caracteriza o risco para o paciente, usando a fórmulazinha lá, gravidade, recursos e tempo para atendimento. E a situação eletiva é aquela condição que o paciente, mesmo portador de moléstia grave, não vai apresentar um risco elevado de desenvolvimento de quadro de urgência em decorrência da doença base. Gravidade da doença do quadro clínico é aquele potencial de dano para o paciente, que tem uma variação que pode ser situações sem gravidade, risco orgânico, risco de morte, vai depender essencialmente do estabelecimento do diagnóstico, que pode ser definitivo, geralmente a vítima já está em algum estabelecimento de saúde, ou então sindrômico, que são a maioria dos atendimentos primários que a gente faz, onde você vai fazer medidas terapêuticas provisórias. Voltando lá para a definição do que o nosso serviço vai fazer, então, levando em consideração essa norma operacional do Estado, que está vigente desde 2013 e que nós não estamos cumprindo. Fazemos atendimentos primários para vítimas sem atendimento, via pública, domicílio, sem nenhum amparo de profissional de saúde, ou eventualmente atendimentos de vítimas que estão em local que não tem a estrutura adequada, tá? E o secundário é aquele paciente que já foi assistido em algum local adequado, mas não dispõe de recurso suficiente naquele local em situação de urgência. Na página do Ministério da Saúde tem lá quando chamar o SAMU, quando não chamar o SAMU, e a gente tem na nossa sala aqui da Central de Regulação de Urgências impresso, colado na parede para vocês, quando chamar o SAMU e quando não chamar o SAMU, tá? Então aqui, quando chamar. Problemas respiratórios, cardiorrespiratórios, hipertensivos, dores no peito, padecimento súbito, AVC, intoxicação exógena, envenenamento, queimadura grave, maus tratos, trabalho de parto com risco de morte à mãe e o feto, tentativas de suicídio, e eu abri um parênteses aqui, porque entra dentro das emergências psiquiátricas de primeiro grau, independente da forma como essa vítima tentou se suicidar. Se ela tentou se suicidar tomando uma cartela de passiflora, não é porque ela usou passiflora que você não vai encaminhar a viatura. Tem que encaminhar. É emergência psiquiátrica de primeiro grau, tá? Não precisa necessariamente mandar em código 1 ambulância lá no código vermelho, mas precisa sim do atendimento do SAMU, tá? E vocês vão orientar na sequência, a gente vai ver. Trauma, choque elétrico, FAP, produtos perigosos, soterramento, desabamento, crise convulsiva, transferências interhospitalares de doentes graves e outras situações consideradas de urgência ou emergência. Quando não chamar o SAMU, né? Febre, dor crônica, vômito e diarreia, eu abro parênteses dos extremos das idades, crianças e idosos, dependendo do tempo, podem sim estar em situação de urgência, tá? Paciente para consulta ou realização de exames, já eletivos, dor de dente, transferência sem regulação, troca de sonda, abro parênteses para o tiozinho que está lá com o bichigoma, e daí não é troca de sonda, é obstrução, urgência urológica, né? Cortes com pouco sangramento, entorses, eu abro parênteses aqui, do valor social, se for dentro do terminal, se for de repente dentro de uma escola, a criança é de menor, o valor social, ele pesa bastante no grau de urgência, tá? Cólicas renais a gente não atende,
Transportes interhospitalares de pacientes de convênio também não, salvo aquelas vítimas que não são transportes, digo, as urgências que estão, né, na porta do particular ou do convênio, IAM, que precisa da angioplastia, vai caber a vocês julgarem, eu estou dando a lei para vocês julgarem, e todas as demais situações onde não se caracteriza urgência ou emergência. Qual que é o papel do regulador? Regular as urgências, que são todas as situações urgentes e emergentes, ainda sem atendimento. Em atendimento, tem prestador sem capacidade adequada, autoridade sobre as portas de entrada dos usuários, né, a autoridade sanitária, decidir a prioridade de atendimento, decidir o fluxo e lembrar que são vocês, sim, que em última instância vão empenhar os recursos ordenando a prioridade de atendimento. Isso quando a gente tem as filas. A gente tem lá uma série de ocorrências e não tem viatura. A hora que libera a viatura, cabe a vocês, sim, decidirem qual ocorrência será atendida. Isso já foi passado para o RO no alinhamento deles. É o regulador quem decide, tá? E isso é passível de responsabilização. Por isso a importância de vocês entenderem o papel de vocês e a responsabilidade que vocês têm. Regulador versus intervencionista, então lembrar que o regulador é o gestor e ordenador das portas de entrada para acesso de urgência, então é ele que decide para onde a vítima vai, então o intervencionista tem que perguntar para o regulador. O intervencionista vai fazer o atendimento primário e secundário, não cabe ao intervencionista regular e não cabe ao intervencionista decidir se ele deve empenhar seu recurso ou não para atendimento. Isso daí quem decide é o regulador. Se você, intervencionista, não concorda, você pode até discutir ali, né, com o regulador, mas isso não pode atrasar o atendimento. Lembre que você tem 30 segundos para sair do código 1 e 60 no código 2. Assim como não cabe ao regulador intervir na sua ocorrência, no seu atendimento, salvo quando o intervencionista precisa de apoio técnico e solicita para o regulador. Aqui eu coloquei a fórmula com o valor social, falando principalmente dos atendimentos primários, né? Então, coloquei para você lá a vítima dentro do terminal, a vítima dentro do colégio público, né? O valor social aí ele tem um peso importante. Pode passar. Lembrem que vocês devem classificar as urgências em graus, né? Ela tem lá em níveis, praticamente aqui é a classificação de Manchester, que é o que tem no sistema da Celepar. É importante vocês classificarem de acordo com o grau de urgência, porque é baseado nessas cores que o radiooperador vai deslocar as viaturas. Então, se tiver vermelho, é código 1. É uma emergência, uma urgência de prioridade absoluta, né? E que tem um risco imediato de vida ou então existência de risco de perda funcional grave, imediato ou secundário. E aqui vocês não podem esquecer da telemedicina de vocês. Obstrução de via aérea, desobstruir, parada cardiorrespiratória, iniciar compressões torácicas, sangramento em grande quantidade, fazer a compressão com segurança. Aqui entra a telemedicina. É importante. Nível 2, o amarelo. Não é urgência de prioridade absoluta, ela é moderada, precisa sim de atendimento, mas não imediatamente, né? Mas dentro de poucas horas. E essas amarelas, eventualmente, na falta de viatura, elas podem mudar de cor, e aí é importante que vocês fiquem atentos. Classificou como amarela, não tem viatura. Passou lá 40 minutos, não tem viatura, cabe a vocês entrarem em contato com o solicitante para verificar se o agravo continua o mesmo ou se ele mudou de cor. De repente ele virou um agravo grave e agora é vermelho, tá? O verde e o azul são as de baixa prioridade, geralmente vai ou por meios próprios, ou então o azul vocês podem orientar via telefone, telemedicina, medicamentos que eles podem utilizar ou cuidados gerais que podem ser realizados. Então, quais são as decisões que vocês têm que tomar? O atendimento é urgente ou não? Precisa ser resolvido em algumas horas, é imediato? Pode ser postergado ou não? Ou se só uma orientação via telefone é suficiente? Características da boa triagem, determinar rapidamente a necessidade do atendimento, orientar e encaminhar o recurso adequado. Eu deixei orientar em letras garrafais ali, porque é necessário, está previsto na portaria e vocês precisam fazer em todas as situações, mesmo no caso em que vocês não vão alocar nenhum veículo. A triagem sempre vai ser do maior potencial para o menos grave. E aqui tem estatística do SAMU da França, que foi o primeiro SAMU, onde 80% das ocorrências são atendidas em 10 minutos e 95% em 15 minutos. Vocês precisam saber o tipo de viaturas que vocês têm disponíveis para o atendimento para não alocar o veículo errado. Dou exemplo da queda do mesmo nível, que pode ter sido por conta de uma hipoglicemia. Se vocês mandam a ambulância do SIAC só porque foi uma queda do mesmo nível, eles chegam lá, eles não têm HGT, eles não podem pegar acesso venoso,
porque eles são só socorristas e não são auxiliares nem técnicos de enfermagem. Eles não têm essa aparelhagem dentro da viatura deles. Então, cabe a vocês fazerem uma triagem correta e alocar o veículo correto. Deixei ali a Alfa e o helicóptero, por quê? Vocês têm que lembrar que vocês têm o helicóptero, que é uma Alfa asa rotativa. Se vocês têm lá uma suspeita de IAM lá em Itaiopoca, por que vocês não vão enviar o helicóptero se ele está disponível? Tá? Então, vocês não podem esquecer que vocês têm uma Alfa asa rotativa, que é o helicóptero. Também deixei ali a BTR, por quê? Toda situação que precise de resgate ou de segurança do atendimento, carga perigosa, incêndio, precisa mandar a BTR, que é o bomba tanque resgate. As viaturas do SIAT não têm material de desencarceramento. Não adianta mandar só a ambulância do SIAT, que eles não vão resolver o problema. E aqui a gente tem um detalhe na nossa região, que são essas viaturas que estão em azul, que só podem atender Ponta Grossa. E isso é burocrático, gente, porque são funcionários concursados da Prefeitura de Ponta Grossa e o contrato não prevê que eles saiam do município. Esse contrato a gente está pedindo para revisar, porque precisa de um... Me faltou a palavra agora. Seguro. Precisa de um seguro nesse contrato para que esses funcionários possam sair do município. Então, essas viaturas em azul só atendem Ponta Grossa, tá? Pode passar. E vocês também precisam saber das viaturas que dão apoio à rodovia por conta de não termos mais as concessionárias. Então, Jaguariúna, Irati, Ortigueira, Telêmaco e Palmeira dão apoio à rodovia, assim como a Alfa 3 e a Alfa de Palmeira, tá certo? Então, pode passar. Precisam fazer a monitoração de todas as ocorrências da central de regulação. Ao mesmo tempo que vocês são a autoridade sanitária ou a hierarquia do plantão, vocês têm responsabilidades. E vocês precisam saber de tudo que está acontecendo na área abrangida, devem dar suporte a todas as ocorrências e não somente as que estão em seu nome. Então, o ideal seria que o regulador triasse, pegasse os dados e finalizasse. Vocês sabem que não é isso que acontece. Muitas vezes, a ocorrência é tua, você está ocupado e a equipe está tentando passar dados, você vai sim passar para o colega do lado, o colega vai pegar a sua ocorrência e deve sim registrar corretamente. Por isso que tem que estar tudo registrado corretamente para que o colega saiba o que está acontecendo naquela ocorrência. Tá? Então, não existe mais ocorrência tua. Você tem todas as ocorrências da região. Tem que prestar atenção e conhecer a linguagem de rádio. Você tem que entender o que o rádio está chamando, está falando. Tem que ter mais do que 2 ouvidos, gente. É um ouvido no rádio, um na tua ocorrência e o outro lá no telefone que está entrando ligação. Precisa conhecer o alfabeto fonético, tem que orientar o despacho de viaturas quando necessário, tá? Então, às vezes, vocês sabem que você despachou uma viatura lá em código 2, de repente entrou um código 1, cabe ao regulador orientar, dar o QTA no código 2 e redirecionar essa viatura para o código 1. Tem que preencher corretamente o sistema, lembrar que é prontuário médico, tem sigilo, não pode colocar dados nos históricos, onde todo mundo que tem acesso ao Celepar consegue ler. Tem que classificar corretamente a cor. Lembre que o rádio operador vai trabalhar de acordo com a cor que vocês colocam na ocorrência e é importante finalizar. Depois que o rádio operador libera a ocorrência, já foi orientado a eles avisarem vocês se a ocorrência está liberada para que vocês possam finalizar, porque tem ocorrência que está ficando de um plantão para o outro sem finalizar e isso mexe com o nosso tempo-resposta, mexe com a nossa estatística, tá? Ficar atento ao tempo. No caso de deslocamento feito, pediu o código 1. Sabe que mais ou menos vai demorar 10 minutos para a viatura chegar. Passou 15 e a viatura não chegou, tem que pedir para o rádio operador entrar em contato com a equipe e perguntar onde que estão. Tá? Da mesma forma que não tem viatura disponível, você alocou lá um código 2, já deu 40 minutos, não tem viatura ainda, pede para entrar em contato com o solicitante. Quando eu fazia a regulação, eu pedia para que o solicitante entrasse em contato com a gente se houvesse qualquer mudança do quadro antes da viatura chegar. Mas nem sempre eles fazem isso. Então, é importante que vocês monitorem isso, entrem em contato com o solicitante, porque muitas vezes ou o agravo mudou e virou vermelho, ou muitas vezes eles já levaram a vítima por meios próprios. Tá? E sempre mudar, né, o agravo quando necessário. Era amarelo, mudou para vermelho, muda o agravo, não adianta só escrever lá na evolução prioridade. Tem que mudar a cor do agravo. Quanto aos encaminhamentos, vocês devem considerar as pactuações pré-definidas, tá?
pensar no local mais adequado para atender a situação conforme passado pela equipe, e nem sempre o local mais adequado vai ser o local mais próximo. Avaliar a disponibilidade de vagas, especialidades e estrutura. Então, por mais que o regional seja referência lá para ortopedia, já colocou 6 vítimas lá, 3 vítimas lá, né? E entrou mais uma vítima grave em ortopedia, eu acho que cabe a vocês julgarem que o regional não teria capacidade para atender, mesmo porque a equipe deverá estar no centro cirúrgico. Se essa vítima precisa de cirurgia, eu vou colocar na segunda opção, que a princípio é o Hospital Bom Jesus, que a gente tem na grade de referência, a Santa Casa, tá? Tentar entrar em contato com o local, receber o doente e passar o caso sempre que possível, principalmente de vítimas graves, tá? Então, a regulação médica ela tem 7 etapas. A recepção do chamado, que é feita pelo TARM, onde você, regulador, tem que supervisionar e precisa intervir, principalmente nos agravos graves, obstrução de via aérea, parada cardiorrespiratória, acidentes graves, vocês precisam intervir, tá? A segunda etapa é a abordagem e a caracterização do caso, onde vocês vão renomear o agravo quando necessário e classificar com a cor adequada. Vão, então, para a terceira etapa, que é decidir se vão alocar algum veículo ou não e qual veículo. A quarta etapa é a orientação ao solicitante, que no agravo grave passa a ser a segunda etapa. Tem que acompanhar sua decisão técnica. Mandei uma alfa em código 1, já foi, já chegou. E a decisão gestora, a sexta etapa, para onde que essa vítima vai ser destinada. E acompanhar a decisão gestora seria a sétima etapa. Tem que saber se essa vítima chegou no hospital de destino, foi recebida ou não, tá? Então, a gente só encerra a ocorrência depois que a viatura está saindo do local de destino final da vítima. Não se encerra a ocorrência antes disso, porque, eventualmente, vocês sabem que a gente tem intercorrências. A vítima chega lá, no primeiro momento, o médico está ciente que vai ficar lá, chegou lá, era outra coisa, ele não quer mais aceitar. Então, só se encerra a ocorrência depois que a viatura estiver saindo do destino sem a vítima. Caracterização do caso, eu coloquei aqui para vocês, principalmente para os primários, tá? Então, idade e sexo é importante, mais ou menos a idade e o sexo, para pensar em diagnósticos, né? Então, vocês sabem que é diferente lá o atropelamento ou a dor torácica numa criança e num idoso que já tem comorbidades, então é importante saber. A queixa principal é sempre o que está acontecendo, perguntar o início dos sintomas, se é súbito ou se é gradual, isso daí vai mudar, né, no final, a decisão de vocês. Perguntar o básico, se está respirando, se está acordado ou não. O circulatório é bem complicado, eles não sabem, o leigo no primário não sabem verificar, mas eles conseguem identificar a cianose de extremidades, às vezes tempo de enchimento capilar, se vocês conseguirem orientar e acharem necessário, eles também sabem fazer. A história mórbida pregressa tem que ser resumida, a gente não é para escrever um livro, tá? E os antecedentes são importantes, e eu vou falar mais na frente para vocês por quê? Por conta da tua equipe de intervenção, eles precisam saber o que eles vão atender. Mesmo porque é importante eles já saberem o que eles vão atender, para saber que tipo de material que eles vão ter que descer da viatura, tá? E eu deixo os antecedentes aqui importantes, principalmente na parada cardiorrespiratória, do exemplo do diabético insulino dependente, que tomou insulina, que não tomou o seu café, começou com um quadro de sudorese, palidez, sonolência e, de repente, parou de respirar e responder. Se você não coletou as informações na tua triagem, grande chance do teu intervencionista chegar lá, essa vítima está em AS, e ele não pensar em fazer a glicose. Então, é importante, sim, os antecedentes, tá? E agora eu coloquei uma série de diagnósticos sindrômicos, vou dar uma pincelada em cima deles para não ficar muito repetitivo. Coloquei aqui os principais e o que vocês precisam orientar. Obstrução de vias aéreas por corpo estranho, é mais comum na pediatria, pode ser leve ou severa. Na leve, você só vai pedir para que o bebê seja colocado no colo, em pé, você pode até pedir para que bata nas costas para estimular a tosse. Se vomitar, você vai orientar, lateralizar a criança, limpar a boquinha, mas manter ela em pé no colo, na sequência, e aguardar a viatura. Na severa, mas ainda com o bebê consciente, a gente vai tentar desobstruir. E aí vocês precisam orientar a manobra de desobstrução, né? Vai colocar o neném em cima do braço, não adianta falar antebraço, tem que colocar, segurar o queixo da criança entre o indicador e o polegar, né, com segurança, deixar a cabeça firme, mais baixa do restante do corpo e bater nas costas das crianças com a mão aberta, mas não só bater de baixo para cima, bater com a intenção de expulsar o corpo estranho, como se você quisesse bater
direcionando a tua mão para a cabeça da criança. Vai fazer 5 golpes, vai ver se a criança desobstruiu ou não. Se desobstruiu e entrou no quadro da obstrução leve, vai passar a orientar a obstrução leve. Caso contrário, vai pedir para que o solicitante vire essa criança de barriga para cima para iniciar as compressões torácicas. 5 compressões, dedo indicador e médio, no meio do peito, entre os mamilos, né, para que tente expulsar o corpo estranho ou para que, de repente, já comece massagem se essa criança entrar em parada. Na severa, né, ou então na sequência da moderada com perda de consciência, você vai pedir para que não faça só as compressões torácicas, né, só a NCP, até a remoção do corpo estranho, ou então até chegar a equipe no local. Lembrar que se tiver mais de uma pessoa no local, pedir para revezar a cada 2 minutos para que essa massagem seja mais efetiva. Importante orientar o solicitante para não parar as compressões torácicas até a chegada da equipe. Se eventualmente durante as compressões o corpo estranho ficar visível, depende. Se tiver muito fácil de tirar, ok. Se não, não se retira para não fazer uma nova obstrução. O adulto tem a leve também, onde você só vai orientar a vítima a tentar tossir vigorosamente, né? Lembre que, eventualmente, nesse tossir vigorosamente, pode acontecer uma obstrução, então tem que ficar atento e, de repente, o ideal é ficar com o solicitante até a equipe chegar no local. Na severa, mas ainda com responsividade, vocês vão orientar a manobra de Heimlich, né? Vai pedir para o solicitante ficar atrás, abraçar na altura da cintura, não é da crise ilíaca, uma das mãos com o punho fechado, a outra em cima, espalmada, vai apertar, vai comprimir em direção, como se fosse um J, então é de fora para dentro e para cima, vai fazer isso até desobstruir ou até eventualmente a vítima perder a consciência, lembrando que se for gestante no último trimestre, só fazemos as compressões torácicas, tá? Quando tiver perda de consciência, vai orientar a RCP, colocar em superfície rígida, iniciar as compressões torácicas, tem que orientar lá as mãos entrelaçadas uma na outra, com cotovelos estendidos, de preferência solicitante de joelhos, né, ao lado da vítima. Se tiver mais uma pessoa no local, revezar a cada 2 minutos, não se faz a ventilação, o leigo não faz ventilação, colocar a importância de não parar as compressões até a chegada da equipe, e que é importante o tórax voltar à posição normal entre cada compressão. E aqui todas são diagnósticos sindrômicos e atendimento primário, gente. O desmaiado, acho que está morto PCR, então você vai acalmar o solicitante, pedir para pôr na superfície rígida, iniciar as compressões torácicas até a chegada da equipe. E aí é importante, eu coloquei as comorbidades por causa do teu intervencionista. Lembrar que se for um paciente lá renal crônico, que faz a diálise, que perdeu a diálise, ele pode estar fazendo uma hipercalemia. É importante para o teu intervencionista saber isso. Era uma vítima que estava internada, fez uma cirurgia de grande porte, referiu uma dor torácica súbita e, de repente, parou de respirar e parou de responder. Tem que pensar em TEPS, sabem que as alfas têm alteplase, tem ectoplase, então entra na possibilidade da reanimação, mas isso daí tudo tem que ser coletado pelo regulador na triagem, tá? Mesma coisa, se tiver mais de uma pessoa no local, reveza a cada 2 minutos, não interrompe as compressões e lembrar da eficiência dessas compressões. Dor torácica, sexo e idade é importante, né? Dor torácica no feminino, 15 anos dentro do colégio, semana de provas, diferente de dor torácica no idoso, diabético hipertenso, com sudorese e palidez. Sintomas de gravidade, pensar já em deslocar a alfa, e a orientação aqui, posição confortável, afrouxar as vestes, não ingerir nada. Lembra que o AS é uma das medicações que melhora muito o prognóstico do paciente com infarto. Então, não faz mal vocês pedirem, se o solicitante tiver ou se a vítima estiver em casa, fazer o uso do AS. E o nitrato eu deixei ali interrogado, por quê? Porque tem paciente que já faz uso do nitrato e, eventualmente, você pode até orientar ele a fazer uso. Na dúvida, não sabe se é parede inferior, não sabe se é ventrículo direito, AS, aguarda. Vítima sozinha, pede para abrir a porta de casa e voltar para a posição confortável, de repente até ficar deitado em posição lateral de segurança, caso essa vítima possa perder a consciência na sequência. A falta de ar cansado, que são as crises de broncoespasmo, né? Perguntar se já tem crise, se já faz uso de medicação ou não,
Se fez uso de medicação, quanto tempo, né? Se a crise está diferente ou não, lembrar dos fatores de gravidade, né? Agitação, confusão, sonolência por hipóxia, cianose, sudorese, dispneia intensa, dificuldade para falar, e quando se tem a informação de que a crise está diferente do habitual. Orientação, repouso, afrouxar as vestes, não comer nada, se tiver broncodilatador e não fez uso há muito tempo, fazer uso novamente até a chegada da equipe, ficar em local arejado. Pode passar. Problema de coração, aqui a falta de ar da ICC eventual ali, vai perguntar se tem dispneia importante, se tem intolerância de cúbito, secreção rosa pela boca ou não, se já tem antecedentes cardiológicos, já faz tratamento ou não, lembrar dos sinais de gravidade, né, consciência, dispneia, sudorese e palidez, orientação, repouso absoluto, de repente posição lateral de segurança se necessário, afrouxar as vestes e não dar nada para ingerir. E tudo isso eu estou falando para vocês, gente, porque vocês precisam orientar. Vocês não estão orientando e precisa, tá? Mesmo quando vocês não vão mandar a viatura, precisa orientar e precisa registrar no prontuário do Celepar. Ataque ao derrame, idade, sexo, tempo de início, pensando em janela de trombólise, mas vamos ver para frente que devido agora à nova norma de operação do Estado, ele não leva em consideração janelas terapêuticas, ele leva em consideração patologias, e a única janela terapêutica que a gente tem é o trauma 12 horas, tá? Sintomas associados, já para pensar em um grau maior de acometimento, tanto do isquêmico quanto eventualmente do hemorrágico, né? Sinais da gravidade, consciência de dispneia, e a orientação, posição lateral de segurança e não ingerir nada, né? Convulsão, não esquecer de perguntar se houve trauma, né? Se a vítima estava em pé e daí iniciou com a crise convulsiva, caiu, bateu a cabeça, fez um TCE leve, moderado, tem um FCC importante, está sangrando ou não está sangrando, vai orientar a comprimir o local ou não, dependendo do que vocês triarem. Sintomas, né? Tá ainda em crise, tem cianose, está com dificuldade para respirar, teve liberação de esfíncteres, se já tem história de epilepsia, se não é etilista, que nunca teve história de convulsão e de repente começou a convulsionar, não esquecer do hematoma subdural espontâneo, né? E se teve trauma recente nas últimas 12 horas, porque às vezes a vítima caiu ontem, tropeçou, caiu, bateu a cabeça, foi para a UPA, foi liberado e hoje começou a convulsionar, não adianta se pôr na UPA novamente. Critérios de gravidade, crises com mais de 10 minutos, vai precisar da alfa com certeza, né? Convulsões recidivantes também, ou então um pós-crise alterado com insuficiência respiratória ou coma, porque daí provavelmente está relacionado a outro evento. Orientação, retirar todo objeto de perto da vítima que possa machucá-lo, segurar a cabeça, mas não restringir movimentos, né? Não colocar os dedos na boca do paciente, afrouxar as vestes e colocar na posição lateral de segurança quando dá, não esquecer do trauma. Diabético e hipoglicemia, saber se essa vítima está conversando ou não, se toma remédio ou não, se é insulino dependente ou não, mais chance de hipoglicemia, se está fazendo tratamento adequadamente, se comeu ou não, para vocês pensarem em possíveis causas de hipoglicemia, né? A vítima tomou insulina, não comeu, e aí começou com sudorese e palidez e agora com sonolência. Se tiver o aparelho da HGT em casa, nos ajuda, porque muitas vezes vocês sabem que o quadro de hiperglicemia também se confunde com o de hipoglicemia, e se o solicitante conseguiu fazer o HGT e deu high, não vai adiantar você mandar a básica, tá? Bom, orientações. Posição confortável, se a vítima ainda estiver consciente, se não, posição lateral de segurança, afrouxar as vestes e não dar nada para ingerir, porque essa vítima pode estar ainda consciente, mas ela pode rebaixar e, de repente, pode fazer uma obstrução de via aérea ou uma broncoaspiração. Animais peçonhentos, vocês sabem que na nossa região temos cobras, aranhas e escorpiões, temos jararaca e cascavel na região. Não esquecer que esses acidentes com cobras geralmente são em região rural e nós temos que, eventualmente, pensar no helicóptero, tá? Não adianta vocês triarem lá o acidente ofídico com cascavel, lá em Itaiacoca, na vítima que já está com sudorese e com confusão mental e mandar uma alfa, tá? Vocês têm que lembrar da nossa alfa asa rotativa helicóptero. Lembrar que o básico é perguntar como é que está a respiração, consciência, né? Se tem algum outro fator de gravidade, está com palidez, teve vômitos, né? Está muito confuso, está agitado. Você vai fazer as orientações, tá? E ao repouso, né? Em posição confortável, de repente é lateral de segurança, se necessário, devido à consciência. Não dá nada para tomar. Lembrar que tem a crença popular que se tomar lá querosene, tomar álcool, anula o veneno dos bichos, então não pode, vocês precisam orientar.
não colocar nada no local da picada, não perfurar a proximidade, não tentar sugar o local da picada para tirar o veneno e nem fazer garrote no membro afetado. O doido louco entra nas nossas emergências psiquiátricas de primeiro grau, depende se está agitado, está agressivo, está portando algum objeto ou não, se está em via pública ou não, lembra lá do fator social, se ele está colocando em risco terceiros ou não, vamos precisar da segurança na cena antes ou não, tá? É importante saber se já tem história psiquiátrica ou se de repente é só um trauma emocional recente lá, nossos DNV, os nossos PITzão, para você poder orientar. Né, pedir para colocar o paciente em ambiente calmo, isso desde que tenha segurança, né? Se o cara estiver armado, você não vai pedir para o solicitante colocar ele em local calmo. Não permitir que o paciente cometa autoagressão ou com demais acompanhantes. No nosso caso do DNV PITzão lá, se tiver acordado, pedir para que respire dentro do saco de papel, né? E não deixar o paciente só até que chegue a equipe de socorro. A tentativa de suicídio com ingesta de medicamentos, importante saber tipo de medicamento, quantidade e horário, né? Saber se essa vítima avisou que ia ingerir, ou se o solicitante visualizou que essa vítima ia ingerir, ou se ela deixou alguma carta, alguma coisa diferente, né? Porque às vezes o solicitante não sabe o que aconteceu, não tem certeza, né? Então, se a gente já tiver essa informação, nos ajuda. Saber como é que a vítima está, que é o básico, né? Consciência, respiração. Pedir para que deixe a posição mais confortável quando acordada, se já inconsciente lateral de segurança, pedir para que não seja dado nada para tomar e nem a indução do vômito quando a vítima consciente ainda, coletar todas as embalagens vazias que tem na residência. Sempre importante perguntar, às vezes a vítima não toma nenhum medicamento, mas aí quem mora com ela faz uso de benzodiazepínico, né? Então é importante isso na triagem. E não deixar a vítima sozinha, né? Porque se foi uma tentativa de suicídio, ela não conseguiu ainda, ela pode tentar de outra forma nos próximos minutos. Na tentativa de suicídio por outras formas, arma de fogo, arma branca, pular de viaduto, se jogar na frente do veículo, precisa saber do risco a terceiros, né? E aí, se o solicitante é parente ou conhecido do suicida, por quê? Porque, eventualmente, a solicitante não sabe, não conhece, e aí, eventualmente, não sabe dar maiores informações, e acontece o que aconteceu aí, de eu ter deslocado aí por uma tentativa de enforcamento, onde a vítima estava só podando a árvore, né? Deslocou eu, o SIAC e a BTR, mas enfim. Então é importante, quando a vítima ou solicitante não é conhecido do suicida, tentar coletar o máximo de informações para não deslocar erroneamente a viatura. A orientação é pedir para o solicitante aguardar no local com segurança, principalmente se a vítima estiver portando arma de fogo ou arma branca, né? E que passe maiores informações até a chegada do socorro. Vou sair e voltar. Uma hora? Gente, como vai dar uma hora, eles vai interromper, vocês têm que entrar novamente, tá? Então ele vai sair e vai voltar, vocês entrem novamente, por gentileza.
Já começou de volta ou tá esperando mais alguma coisa?
Gente, vocês estavam me ouvindo? Eu não estava ouvindo nada. Sério que vocês não ouviram nada? Nada até Não agora. chegou nenhum Até mandei sinal. mensagem, perguntei. Nada. Desde E quando? nem vi o PowerPoint. Desde que cortou e voltou, não vi mais nada. E não mostrou mais a tela dos slides. Para mim também não. Ninguém Voltou, não apareceu nada mais. Então, assim, gente, por causa do tempo, eu vou pular esses sindrômicos aqui, tá? Que são as orientações básicas que vocês precisam passar para os solicitantes, e vou pular para o que o Dr. Filipac trouxe na semana passada, tá? Vocês estão vendo agora o PowerPoint? Pessoal? Não está mostrando o PowerPoint ainda, não sei por quê. Não. Tá vendo? Agora sim apareceu. Tá, então, ó, eu vou pular essa parte aqui de orientações para os diagnósticos sindrômicos, são orientações básicas que vocês devem fazer. Depois eu compartilho com vocês e vou passar direto para. E aqui, ó, a gente pulou, na realidade, a hemorragia digestiva, tá? O trabalho de parto, que vocês têm que trabalhar com a escala de Malinas e fazer as orientações caso o parto seja iminente, né? O aquecimento do RN, não retirar a placenta, deixar a criança em decúbito com a cabeça mais baixa do que o restante do corpo, estimular, né, o dorso da criança, se essa criança não chorar, tiver roxa, iniciar manobras de reanimação. O traumatizado, né, saber se tem risco para a equipe, se vai precisar da BTR ou não, o número de vítimas, saber se tem vítima ejetada, morta, lembrar da gravidade do agravo, vai precisar de alfa no local, a orientação de não mexer na vítima, se tiver algum sangramento visível, com segurança vai comprimir. Traumatizado a mesma coisa, queda de mesmo nível, queda de outro nível, lembrar que a queda de mesmo nível pode ser clínica, e daí não adianta mandar o CIAT. Queda de outro nível, 3 metros ou mais, alfa no local. É importante saber sobre qual superfície caiu, né? Às vezes caiu de 3 metros, mas caiu na rede de proteção, ou eventualmente caiu de 1,5 metro e caiu em cima das grade lá e está empalado. Orientação, não mexer na vítima, a ingesta não pode ser feita, sangramento. Isso aqui é o básico, né? FAB, lesão, agressor no local ou não, número de vítimas, cabeça, tórax, abdômen, médico no local, se a polícia já foi acionada ou não, queimadura, tipo de substância, área atingida, lembrar de queimadura de via aérea, as orientações que devem ser feitas, resfriamento, se não sabe qual substância, não lava para não piorar a queimadura, não passa nada na queimadura, lembrar que criança descompensa muito rápido, então dependendo da superfície corporal, médico no local, soterramento e desabamento, saber qual o motivo, eventualmente vamos precisar da defesa civil, tipo de material, vítima total ou parcialmente, o básico, está respirando, não está, tem lesão aonde, aparente, não mexe na vítima, segurança do solicitante, eletrocução, a mesma coisa, gente, segurança da cena, tipo de lesão, abordagem inicial da vítima, consciente ou não, seria parada com segurança, início de massagem cardíaca, compressão torácica, se for em residência, desligar a chave geral, se não precisa entrar em contato com a COPEL. Afogamento, a mesma coisa, saber tipo de líquido, aqui a gente já teve acidente por conta das indústrias, outros tipos de líquido, tá? Saber o estado inicial da vítima, se em PCR iniciar a massagem, se não, com cuidado, solicitante com segurança, se conseguir tirar a vítima do local, sim, se não, vai aguardar a BTR. Múltiplas vítimas, nós não temos o protocolo ainda, não temos o plano, tá? Aqui na nossa região, eu acho que o mais comum seria acidentes de meio de transporte moderno, agressividade e aglomeração por conta agora dos shows que voltaram depois da pandemia. Temos aqui indústrias, né? Então temos produtos tóxicos e acidentes tecnológicos, guerras, eu acho difícil. Para isso a gente precisa conhecer o ambiente que a gente está trabalhando, prever e agir, que são os planos de atendimento que nós não temos ainda. Aqui nessa situação, sim, o meu regulador vai ter que sair para atendimento em campo, tá? E aqui o que o Dr. Filipac trouxe. Então, o Complexo Regulador do Estado do Paraná, ele tem essa norma de operação, de regulação,
que foi feita para quê? Para necessidades de recursos assistenciais, para qualificar os recursos necessários para o manejo definitivo do quadro de urgência, que é um fator decisivo para o prognóstico final do tratamento dessa vítima. Tem uma variação bem grande, você vai verificar se essa vítima vai precisar de consulta simples, de uma intervenção cirúrgica, de uma terapia intensiva, procedimentos de alta complexidade emergencial ou não. Vocês viram que entra aqui consulta simples, por quê? Porque a Central de Regulação de Leitos faz parte da Central de Regulação de Urgências, tá? Bom, o nosso complexo regulador deve viabilizar o quadro de estabilidade clínica para permitir a adoção de medidas terapêuticas complementares definitivas. Existe um tempo máximo admissível para o estabelecimento das medidas emergenciais, que é o intervalo de tempo admissível entre o manejo clínico inicial do quadro de urgência após o seu diagnóstico e o manejo definitivo. Essas medidas devem conferir o quadro de estabilidade clínica, a gente já vai ver o que é estabilidade rapidamente. E o atraso nessas medidas vai agravar o quadro da vítima, vai diminuir a possibilidade de recuperação, vai aumentar o tempo de internação em casos graves, vai ocupar desnecessariamente um leito de UTI e, eventualmente, vai aumentar a oneração para o sistema. São as competências da regulação médica de urgência. Atendimento primário, solicitações de urgência da população. Atendimento secundário, solicitação de urgência dos serviços de saúde. Confirmação da situação de urgência. Acesso inicial do paciente para tratamento emergencial, acolhimento, confirmação diagnóstica, procedimentos necessários para viabilizar a estabilidade clínica. Estabilizar o quadro urgente atual e redução do risco de novo quadro urgente. Isso daí está tudo dentro da nossa função. Então, se veja que entra, inclusive, a confirmação diagnóstica. Tá? E a competência da regulação de leitos especializados, que é a Central de Leitos de Curitiba, lá estadual, é a alocação do paciente no leito hospitalar adequado, conforme a demanda terapêutica da especialidade requerida, realizada após as medidas de estabilização clínica necessárias. Quais são os critérios de estabilidade clínica na norma operacional de regulação? Então, controle de vias aéreas, oxigênio suplementar, ventilação adequada à idade, expansão pulmonar emergencial. Se a vítima está em ar ambiente, saturando adequadamente, com uma frequência respiratória dentro do ideal para idade e sexo, ela está estável. Se a vítima está entubada, mantendo padrões de saturação e ventilação adequados, ela está estável. Mas, se eu tenho uma vítima lá de trauma no interior de Ipiranga, que chegou com trauma torácico, com uma compressão, um pneumotórax hipertensivo, que o colega fez uma descompressão de urgência e emergência, mas que não tem o dreno de tórax, ou tem o dreno de tórax e não sabe passar, cabe a nós tirarmos essa vítima que se encontra instável do serviço onde ela está, e aí, nesse caso, lembrar do nosso helicóptero. Ausência de sangramento ativo, circulação adequada, perfusão periférica preservada, manutenção da temperatura corporal. Vou voltar no mesmo exemplo da vítima de trauma de Ipiranga, tá? Então, digamos que o colega conseguiu drenar o tórax, né? A ventilação tá ok, mas essa vítima tá pálida, tá com acesso venoso, que é o que ele tem lá no hospital, não tem hemoconcentrado, a pressão já começou a instabilizar, ela tá taquicárdica, tem um trauma abdominal, ele não tem ecografia no local, ele não tem nenhum outro exame, eu preciso tirar essa vítima de lá o mais breve possível, porque provavelmente ela tem um sangramento aí dentro da cavidade abdominal, tá? Ou até mesmo dentro da cavidade torácica, que o colega drenou, que de repente drenou lá já uma quantidade absurda, né? Então, precisa tirar essa vítima de lá. Manejo de condições neurológicas agudas, mediante administração de drogas ou ato cirúrgico emergencial entre os AVEs, isquêmicos e hemorrágicos. Vocês vejam que eles não colocam janela terapêutica, eles colocam só a condição neurológica, tá? Claro que se tiver lá um AVE isquêmico diagnosticado fora da janela terapêutica, né, não cabe a nós tirarmos essa vítima do local onde ela está, a não ser que o local seja inadequado. Se for uma vítima de AVE hemorrágico, tem que trazer para o centro de referência o mais breve possível, independente do tempo de evolução, tá? Se essa vítima tem sinais de um AVE, está fora da janela, mas eu não sei se ela é isquêmico ou se ele é hemorrágico, ela entra no critério inferior ali, que é a confirmação diagnóstica, é uma vítima instável, precisamos tirar do local onde ela está e trazer para referência. E por último, a equipe médica e de enfermagem em tempo integral, vou dar o exemplo do colega lá de Ipiranga,
que no dia da reunião com o Dr. Filipac falou que durante o dia no hospital eles têm como manter vítimas entubadas e à noite não, porque não tem estrutura de profissionais. E aí cabe a nós, da regulação de urgência, tirar essa vítima de lá, porque entra no critério de instabilidade. Ainda segundo a norma operacional da regulação, a regulação de urgência ela inicia na identificação do quadro de urgência e vai se encerrar no acolhimento no serviço capaz de prover assistência de urgência e estabilização clínica. E o leito especializado, que é a Central do Estado de Regulação de Leitos, só vai iniciar a regulação depois da estabilização clínica dessa vítima, e aí então vai encerrar quando essa vítima for acolhida no serviço capaz de prover assistência definitiva e continuada. Então, o Complexo Regulador do Estado do Paraná, ele é um instrumento de gestão para garantir o acesso qualificado e resolutivo, tem que ter eficiência e eficácia do cuidado, desde o diagnóstico até o tratamento oportuno, fazer a economia de escala, então essa vítima não tem que ficar fazendo pit stop em lugar onde não vai resolver o problema dela, otimizar a capacidade de instalado dos serviços, controlar o acesso, equidade, lembrar que a equidade é dar mais para quem precisa mais e dar menos para quem precisa menos, organizar e integrar os fluxos de acesso, que são as grades de referência que vocês vão receber, e fazer a economicidade, controle financeiro, pensando no ônus que essa vítima, que eventualmente não foi atendida na urgência, vai gerar sendo uma vítima crônica. Ainda dentro do complexo regulador macro-regional, que é o nosso complexo, entra como atribuições a execução integral das pactuações determinadas no âmbito regional e estadual, os critérios clínicos baseados em evidências para a gestão das demandas, a utilização obrigatória das grades de referência exaradas a partir do planejamento regional integrado, o monitoramento do fluxo de acesso dos pacientes, o gerenciamento de todos os meios de atendimento pré-hospitalar móveis. Então, vocês vejam aqui que as ambulâncias do SIAP e o SAMU, elas fazem parte do complexo regulador. Tá? Então, o complexo regulador, ele agora aumentou, né, o poder de ação dele. Na realidade, a gente vai ter que fazer coisas que a gente não fazia, tá? E as ambulâncias fazem parte do nosso complexo regulador, tá? E ainda garantir resposta da regulação de acesso para todas as situações em que inexista pactuação vigente. Então, digamos que entrou a vítima lá de Rio Azul e não existe referência para aquele quadro específico na tua grade de referência, vai caber ao complexo regulador de urgência colocar essa vítima no local mais apropriado conforme o julgamento do regulador. E, por fim, nos atendimentos secundários, cabe ao nosso complexo regulador estratificar o risco potencial imediato, e aí usar os critérios de estabilidade. Se tiver critério de instabilidade, somos nós quem devemos tirar essa vítima do local onde ela está e colocar em um local definitivo. Se tiver ausências de critérios de instabilidade, cabe à Central do Estado de Regulação de Leitos colocar essa vítima em local adequado. Ainda definimos nós os recursos assistenciais necessários no momento, inclusive, com acionamento de recurso móvel. Então, eu vi que tem um critério de instabilidade, sou eu que devo providenciar o transporte dessa vítima, se necessário, para executar o protocolo de urgência. E ainda monitorar e garantir o acesso definitivo do paciente ao recurso. Era isso, gente. Então, o que eu coloquei para vocês é que a nossa Central de Regulação de Urgências mudou. Então, antigamente, nós éramos um serviço pré-hospitalar. E aí, de 2011 para cá, com a regionalização e com essa criação da norma de operacionalização de urgências, a nossa Central de Regulação, ela mudou de perfil. Nós vamos ter que regular coisas que não estávamos habituados a regular, tá? E aí, coloquei para vocês o que a gente tem de embasamento legal, porque vocês, reguladores, vão julgar baseados no que a gente tem de embasamento legal. Na semana passada, quando o Dr. Filipac veio para cá, eu coloquei para ele, né, que então ele precisava do aval dele. Ele falou que era isso mesmo, falou inclusive na reunião do Comitê de Urgências. Nós, SAMU, Central de Regulação de Urgências, não criamos as grades de referência, nem as pactuações. Nós não criamos as vítimas. Nós vamos fazer o fluxo funcionar, tá? Sabemos que não temos capacidade física para atender toda essa demanda da nossa regional. Então, eu dei para ele 15 dias, mas eu acho que são menos dias. Vai estourar o problema nas portas. Não tem vaga no regional, não tem vaga na Santa Casa, não tem vaga no Hospital Bom Jesus. E aí,
o problema vai passar para o Estado, tá? Então, se o Estado quer que nós cumpramos essa norma de operacionalização, nós vamos cumprir, mas vamos mudar o problema de local, vamos tirar das portas de origem, vamos colocar nas portas definitivas, e aí vai gerar um caos, não tem vaga, nós vamos precisar do apoio do Estado, da Central de Leitos de Curitiba, para resolver esse nosso problema, tá? O Hospital Regional já está ciente da norma, a Santa Casa também. Santa Casa não concorda com a grade de referência última que foi enviada para nós, diz que não foi assinada, tá? Então, segunda-feira a gente tem uma reunião com a Terceira Regional e a Santa Casa para definir essa grade de referência. O Hospital Bom Jesus ainda não entramos em contato. Na semana que vem também quinta-feira converso com o pessoal da Terceira Regional, e semana que vem já estou ajeitando a conversa com a Central de Leitos de Curitiba, porque a gente vai precisar deles. Vai chegar um ponto que a gente não vai ter estrutura física e nós não conseguimos colocar para fora essas vítimas. Não conseguimos colocar no Rocio, nem no Angelina Caron, que tem um número de leitos maior. A gente vai precisar, sim, do apoio deles, tá? Então, precisamos só entender que mudou o conceito da Central de Regulação de Urgências do SAMU. Alguma dúvida?